Boa noite, povo de Deus! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos! Vim hoje ministrar uma palavra que veio fortemente no meu coração. Ela está em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez se completar a bonança. Então perguntou aos seus discípulos Jesus: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Naquela noite o vento estava demais, as ondas estavam demais, a tempestade. E os discípulos estavam com Jesus no barco, estava com o mestre no barco. Cadê a fé dos discípulos? Eles estavam sem fé. E ele perguntou: Jesus, vai deixar a gente morrer? Quem era para ter muita fé eram os discípulos, né? Porque eles estavam vendo tudo que Jesus fazia, né? Todos os dias tendo ensinamento com Jesus. Aí Jesus perguntou: cadê tua fé? Cadê a fé deles? Né? Jesus acalmou a tempestade. Jesus acalmou o dilúvio. Eles falaram: quem é esse que até a tempestade o obedece? Então Deus está falando hoje que Ele está acalmando a tua tempestade. Deus está falando hoje que o dilúvio da sua vida Ele está acalmando. Porque quando Jesus ordena, até Satanás o obedece. Jesus hoje, Ele está acalmando a tempestade da sua vida. Que hoje a gente tenha a fé que aqueles discípulos não teve naquele momento. Deus fala hoje que Ele acalma a tempestade. Que a gente tenha fé. É pela nossa fé que Deus entra com providência. Porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Pai. Deus é misericordioso. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, hoje, Ele está acalmando a tua tempestade. Às vezes a gente está passando por um momento que não está fácil para ninguém, né? Só a gente mesmo que sabe o que é que está passando na nossa vida, o que é que está acontecendo. E Deus fala hoje que Ele está entrando com providência na sua vida. Não precisa a gente colocar nada na rede social, não precisa a gente postar nos status do WhatsApp. Não, ninguém precisa saber o que é que está acontecendo na nossa vida. Ninguém precisa saber. Quem precisa saber é Deus. Deus, Ele precisa saber. Porque Ele que vai entrar com providência. A gente tem que se desmoronar na presença do Senhor. Porque é Ele que vai entrar com providência na minha e na sua vida. Então Deus, Ele está falando que Ele já acalma a tempestade. Deus hoje, Ele está acalmando o dilúvio. Tem horas que você pensa que não tem mais jeito. Lutei, não tá dando certo. Mas coloca o joelho no chão, porque Deus está falando que está entrando hoje com providência. Deus está entrando hoje com providência na tempestade que está na sua vida. Deus está falando hoje que Ele está trazendo mudança para a vida de alguém aqui, aí nesse vídeo. Deus está falando que Ele está trazendo providência. Porque Deus, Ele é fiel, Deus fala e Ele cumpre. Deus está falando isso hoje. Tem pessoas aqui que ficam se perguntando: Jesus, tô com vontade de largar tudo, eu vou largar tudo, Jesus.
Tem horas que você aí do outro lado tem vontade de sair correndo, largar sua família, largar seu emprego, não tem mais vontade de viver. Mas Deus está falando hoje que hoje Ele está te dando mais esperança. A esperança de viver, a esperança de um dia melhor. Deus está falando hoje que Ele está acalmando a tempestade da sua vida. E que amanhã será um dia diferente. O dia que você vai contar o seu testemunho e vai dizer: Deus acalmou a tempestade na minha vida. Deus, Ele fez diferente. Deus está falando para pessoas aí que tá querendo largar tudo. Largar tudo. Mas Deus fala que você não vai largar não, porque Deus está acalmando a tua tempestade. Deus está te dando força para prosseguir. Deus está falando aí que tem pessoas também que tá na igreja e que fala assim: vou sair, porque eu não aguento mais. A vida de evangélico é muito difícil. Irmã, se no caminho com Deus está difícil, imagine no caminho sem Deus. Imagine sem Deus no nosso caminho. Então continua no caminho com Deus. Tá difícil, mas Deus vai dar vitória. Tá estreito, mas Deus vai dar vitória. É no estreito que Deus honra. É no estreito que Deus honra, minha irmã, meu irmão. Não é no largo, não. É no estreito. Porque no largo a gente tá sorrindo. Estamos alegres, né? Então não precisa chorar na presença de Deus. É no estreito, é no apertado, é na dificuldade. Porque na dificuldade a gente tá buscando. Na dificuldade a gente fica dependente só de Deus. E é na dificuldade que Deus honra. Deus honra porque a gente vai buscar, a gente vai chorar. A gente vai dizer: Jesus, estou aqui, Pai. E na alegria a gente nem lembra de Jesus. Mas é na dificuldade que Deus honra. É na dificuldade que Deus molda o vaso. E Deus está falando para pessoas hoje que Ele está moldando vasos. Tem vasos aí sendo moldados. Tem vasos aí que vai escutar minha voz. Não é a minha voz não, aqui ó. É a voz do Cristo, do Espírito Santo de Deus. Essa voz aí, ó, você vai sentir um arrepio. Vai sentir aquela voz, ó, sussurrando no seu ouvido. É a voz do Espírito Santo. Viu? Tem pessoas hoje que vai ter renovo na vida espiritual. Então Deus está falando que Ele está acalmando a tempestade. Deus hoje está dando um renovo para pessoas, viu? Para continuar prosseguindo no caminho. Que é no estreito que Deus honra. É no estreito que Deus dá vitória. Porque no caminho largo, vamos estar sorrindo, não está passando por nada. É no seu estreito, na sua dificuldade que Deus vai te honrar. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Hoje é o dia de Deus dar mudança na sua vida. Hoje é o dia que Deus está acalmando a tempestade na sua vida. Boa noite.